Olá pessoal, a gente vai começar aqui a teoria local das curvas no espaço. Eu trouxe aqui umas notas das quais diz o seguinte: no capítulo anterior foi formulada a teoria local das curvas planas. Está contida essencialmente nas fórmulas de Frenet. E essa teoria toda, ela é baseada, considerando o diedro ortonormal positivo. A gente tem o seguinte: tem um diedro que é associado naturalmente a uma curva plana. A gente imagina aqui essa linha aqui, que é a interseção dos dois planos, ela é chamada linha de terra. E ela vai dividir isso daqui em 4 planos: o plano vertical superior, plano vertical inferior, plano horizontal anterior e plano horizontal posterior. E aí a gente tem aqui onde é formado o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro, ok? Esse diedro ortonormal positivo vai ser o primeiro diedro. E a gente tem o seguinte: se a gente tem NS aqui, sendo o vetor unitário de R2 ortogonal a TS, quem que é esse TS? Vai ser o vetor tangente, tá? Estamos aqui com uma parametrização alfa. Aqui é a curva alfa I, tá? Nesse ponto aqui, digamos um S0, tá? Esse TS, né, que é o próprio nome T aqui, ele é bem sugestivo à utilização da letra T para a gente identificar como vetor tangente. E ele é exatamente, né, o alfa linha no ponto S0. E o vetor normal vai ser o vetor que é unitário, tá? Que é ortogonal ao vetor tangente. E tal que nessa ordem aqui, TS e NS, a gente tenha a mesma orientação da base canônica, ok? Então, o NS, ele vai ser igual ao menos Y' X' de S. Lembrando que alfa de S aqui, olha, é X de S, Y de S. Então, o alfa' de S0, ele é X' de S0, Y' de S0. E o vetor que vai ser ortogonal a esse vetor aqui, tal que ele forma uma base ortogonal com a mesma orientação da base canônica, vai ser o vetor menos Y' de S0, X' de S0. De modo que esse determinante aqui, olha, ele dê positivo, tá? A base ordenada TSNS é chamada referencial de Frenet da curva alfa de S. E essa reta aqui, Rn de S0, normal alfa em S0, é a reta que passa pelo ponto alfa de S0 e é paralela ao vetor normal N de S0, ou seja, essa reta aqui, tá? Então, olha, se essa reta passa pelo ponto S0 e é paralela a esse vetor, então para a gente desenhar ela nesse nosso desenho aqui, né, ela precisa conter esse vetor e passar por alfa de S0. Então, vai ser essa reta aqui, vai ser a nossa Rn de S0, reta normal a alfa em S0, ok? Visto isso, né, que é uma breve ilustração de como é construído aqui, né, esse referencial de Frenet no plano, a gente vai começar a construir também a nossa teoria no espaço, ok? Para desenvolver a teoria local das curvas no espaço, a gente vai considerar aqui o triedro ortonormal positivo associado a uma curva de R3 parametrizada pelo comprimento de arco. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Lembrando que é onde o alfa' de S é tal que a norma dele é igual a 1 para todo S, onde a nossa parametrização está definida. Então, seja alfa uma curva parametrizada pelo comprimento de arco,
esse vetor aqui, ele é unitário, então o módulo da derivada segunda vai medir a taxa de variação do ângulo que as tangentes vizinhas fazem com a tangente em S. Como seria isso? Imaginem que a gente tem aqui uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Aqui o meu intervalo I, aqui a parametrização alfa. Todos os vetores tangentes aqui, eles têm tamanho 1, ok? Norma de cada um desses vetores é 1. Então, quando eu faço o alfa duas linhas, quando eu faço a derivada segunda, ele vai medir alguma certa taxa, e nesse caso, como não está variando o vetor alfa' em módulo, ele só está variando o sentido dele, a gente vai variar qual a velocidade da variação da direção desses vetores aqui. Então, nesse ponto, eu vou ver se esse vetor está variando muito ou se ao redor dele o vetor está variando pouco, ok? Então, quanto maior a curva que a gente faz, observa que é maior a variação desse ângulo, tá? Entre um vetor aqui e outro, né? Se eu pego esse vetor, né? Comparo com o vetor anterior, comparo com o próximo vetor. Veja, trazendo esse vetor aqui pra cá, ó. Não, mais ou menos. Trazendo esse vetor aqui pra cá, ó, tentando fazer ele aqui. Ó, foi essa variação que eu tive na curva daqui pra cá. E se eu meço, por exemplo, daqui, vamos fazer aqui direitinho pra cá, e trago esse vetor aqui pra cá, ó, foi essa variação. Então, nesse ponto aqui, né, ao redor desse ponto aqui, né, quando a gente mede no ponto, a derivada dá pra gente essas informações, a gente vai ter a taxa de variação desse ângulo, ok? Então, olha, alfa duas linhas, né? O módulo de alfa duas linhas, a derivada segunda, vai medir a taxa de variação do ângulo que as tangentes vizinhas fazem com a tangente em S, ou seja, alfa duas linhas dá uma medida do quão rapidamente uma curva se afasta de uma vizinhança de S. Então, veja, maior a curva, maior a taxa de variação. Menor a curva, menor a taxa de variação. Desse modo, vai fazer sentido a gente fazer essa definição. Se alfa é uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, então a curvatura de alfa em S vai ser um número real, Ks igual a alfa duas linhas de S, em módulo, né? O módulo do alfa duas linhas. Veja bem, se ela mede, né, o tamanho da curva, a taxa da variação, quanto maior a curva, maior a taxa, menor a curva, menor a taxa, faz sentido a gente falar de curvatura associado a essa medida, alfa duas linhas de S. Então, esse K de S, a gente define como sendo a curvatura no ponto S. A gente trouxe aqui um exemplo, ok? Se a gente tem aqui essa curva alfa de menos 1 em R3, dada aqui por essa expressão, para a gente falar da curvatura dela, a gente precisa primeiro ver quem que é a alfa', fazer a derivada primeira, então é a derivada em cada entrada em relação a S, fazer a derivada segunda, deriva aqui cada entrada em relação a S, aqui já na última entrada uma constante, aqui dá 0, e quando a gente calcula aqui o módulo de alfa' de S, a gente observa que é igual a 1. Por que foi feito isso? Porque aqui só foi dada a informação que essa curva é uma curva parametrizada. A gente ainda não sabe se ela era uma curva parametrizada por comprimento de arco. Observa que a curvatura, ela vai dar pra gente essa informação desde que a gente esteja trabalhando com uma curva parametrizada pelo comprimento de arco. Então, nesse ponto aqui, ok, a gente verificou que alfa é uma curva parametrizada por comprimento de arco, ok? E agora, o Ks é calculado como a norma do alfa duas linhas. Então, a gente pega essa informação aqui e calcula a norma do alfa duas linhas, obtendo esse valor final.
Aqui a gente tem uma proposição, tá? Que vai... Ela caracteriza as retas como sendo as únicas curvas de curvatura identicamente nula. Então, se a gente tem, né, o si, aqui é o si somente se na nossa proposição. Se a gente tem alfa uma curva parametrizada por comprimento de arco e o alfa de i, né, a imagem dessa curva é um segmento de reta, então a curvatura é zero para todo S em i. Observe que a curva a curvatura é um valor que varia de acordo com o ponto que você toma aqui no domínio, tá? E a volta também é válida. Se a curvatura de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco é zero em todo ponto, então ela necessariamente vai ter que ser um segmento de reta. Faz sentido, né? Se a gente tem aqui em R3 alguém tal que os vetores tangente, eles não variam a direção, logo precisa ser um segmento de reta, né? A curvatura é zero, ele não fica encurvado nem para um lado nem para o outro. O vetor tangente não muda a direção. Então, para a gente provar isso, a gente vai observar o seguinte: se αi é um segmento de reta, então quando a gente pega um S0 fixado e toma o vetor tangente nesse ponto, a gente vai ter que todos os vetores, né, os vetores velocidade, né, esse V, o alfa' de S, eles vão ser múltiplos desse alfa' de S0. Ou seja, o alfa' de S, ele vai ser sempre um escalar vezes esse vetor V aqui. Só que a nossa curva ela é parametrizada por comprimento de arco. Então, a norma desse cara aqui também vai ter que ser 1 para todo S, né? Como a norma do próprio V já é 1, então necessariamente esse escalar aqui vai ter que ser constante, igual a 1, tá? Para todo S. Logo, olha só, a alfa' de S vai ser igual a 1 vezes V para todo S, e, portanto, o alfa de S vai ser igual a VS mais P para algum ponto P em R3. A gente vê aqui, né, que se o alfa' de S é igual a uma constante, igual a um vetor constante, quando a gente integra, né, quando a gente volta aqui essa expressão, ele vai ser um escalar vezes S, ou V vezes S, mais um certo P, para algum ponto que esteja contido aí na imagem. Dessa forma, o K de S, né, a curvatura vai ser alfa duas linhas de S. Como esse cara aqui é constante, esse cara aqui necessariamente vai ter que ser zero para todo S em I, ou seja, a curvatura ela é nula. Para mostrar a volta, a gente vai supor que a curvatura é nula e a gente precisa mostrar que o V que o alfa, né, é um segmento de reta, o alfa de I. Só que se esse K ele é igual a zero para todo S em I, então vai existir um certo vetor V unitário, tal que a derivada primeira, se a derivada segunda é zero, né, vai ter que ser um certo vetor, tal que a derivada primeira vai ser constante, igual a esse vetor. Mas aí, por conta disso, a gente integrando, vai existir um certo P, tal que alfa de S vai ser igual a VS mais P, mostrando pra gente que isso daqui, né, é a expressão de um segmento de reta no espaço, tá bem? Agora, se alfa é uma curva parametrizada por comprimento de arco, a gente tem, né, alfa, vou colocar aqui a abreviação parametrizada por comprimento de arco. Então, a gente tem aqui uma propriedade disso, né, que alfa' de S vai ser 1 para todo S em I. E se a gente derivar essa expressão aqui, a gente chega nisso daqui, que alfa duas linhas de S, alfa' de S vai ser 0 para todo S em I. Dessa forma, nos pontos de S em I, onde a curvatura ela for diferente de zero, não for identicamente nula, não for nula, ou seja, né, os pontos em que o alfa duas linhas de S for diferente de zero, a gente vai poder definir um vetor unitário na direção do alfa duas linhas dessa forma aqui.
Se alfa, uma curva parametrizada por comprimento de arco, e S0 pertencente a I, tal que a curvatura seja maior do que zero nesse ponto. Esse vetor NS0 igual a alfa duas linhas de S0 sobre K de S0 é denominado o vetor normal a alfa em S0. Veja bem o que é essa expressão aqui do vetor normal. A gente está normalizando aqui o vetor alfa duas linhas de S0. Então, a gente tem aqui, ó, esse alfa duas linhas dividido pela norma dele. Então, isso aqui nos dá o vetor normal à curva alfa em S0. A reta normal alfa em S0 vai ser a reta que tem todos os múltiplos do vetor N0 e que passa pelo ponto alfa S0, tá? Aqui para esse lambda pertencente a R. Se a gente for olhar aqui, quando a gente tem aqui uma parametrização por comprimento de arco, aqui um certo intervalo I, aqui o nosso R3, é só desenhar aqui uma curva. O vetor, se tá aqui, né, o nosso vetor tangente, observa que esse vetor normal aqui, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com o vetor tangente, né? Observa aqui em cima, olha, esse alfa linha de S vezes alfa duas linhas de S vai ser zero para todo S, então eles são ortogonais aqui. E nesse caso aqui, a gente está normalizando o vetor, a gente está pegando o vetor na direção do alfa linha de S0, mas tal que a norma dele seja 1. A gente já tem que o vetor tangente é 1, né, porque ele é uma curva parametrizada por comprimento de arco, né, que a norma dele é 1, acho que eu não falei norma. E aqui no caso agora o vetor normal também, nesse ponto S0 aqui, digamos S0, aqui seja o alfa de S0, também vai ser um vetor normal. Ó, alfa de S0 vai ser o ponto de onde vai estar saindo esse vetor normal e o vetor tangente. Ambos, aqui no caso, agora estão definidos, tal que a norma deles é 1. Agora, a gente denota por T de S0 o vetor tangente alfa linha de S0. No caso aqui, esse vetor aqui, ele tá na mesma direção, ele não é tangente à alfa linha de S0, tem alguma coisa esquisita aqui. Ele é tangente à reta no ponto alfa de S0. E a gente tem que T de S0 e N de S0 vão ser vetores ortonormais pela mesma coisa, pelo mesmo motivo que eu falei aqui de cima, tá? São vetores ortonormais, o produto interno entre eles dá zero para todo S. O T', ele vai ser exatamente K de S0 vezes N de S0, pra gente fazer essa conta aqui agora, aqui é uma linha só, tá? Aí, olha, quem que é T' de S0? Se o T foi definido como sendo alfa de S0, o T' vai ser... Se o T de S0 foi definido como sendo alfa linha de S0, o T' de S0 vai ser o alfa duas linhas de S0. Mas isso aqui eu posso dividir e multiplicar por alfa duas linhas de S0, um módulo. No caso, se eu agrupar aqui esses dois, eu vou ter que esse primeiro quociente aqui me dá exatamente a curvatura de alfa no ponto S0. E sobrou aqui o contrário, né? Alfa duas linhas de S0 sobre essa norma aqui vai me dar o meu N de S0, né? Porque aqui, ó, não é isso, né? O K, ele não é essa norma, então se eu reescrever aqui, ó, alfa duas linhas de S0 sobre K de S0 vezes K de S0, isso daqui é igual ao vetor normal em S0 vezes K de S0, como está especificado aqui, ok? Tem aqui dois exemplos, né? Imaginando que essa curva aqui está no plano do papel,
Aqui tá o vetor tangente e aqui o vetor normal, tá? Todos eles com norma 1. Agora, o plano, a partir desses dois vetores que a gente falou agora, a gente pode definir um plano e de uma maneira única, tá? Porque esse vetor aqui, ele pode ser colocado em qualquer lugar do R3, né? O vetor, ele não é definido a partir de um certo ponto. A gente denota ele a partir de um certo ponto, mas ele é um objeto solto aí no espaço. Então, a gente fala o plano que é paralelo a esses dois vetores aqui. Para a gente dar unicidade para o plano, a gente coloca ele passando por um ponto. Então, paralelo a esses vetores, tal que contenha esse ponto, aí sim é um plano só. A gente vai chamar de plano osculador de alfa em S0. E ele vai ser denotado por π, normalmente a letra que a gente usa para denotar o plano, né? O osculador, né? Em S0. Então, para cada ponto do domínio da nossa curva, a gente pode definir um plano osculador. Esse plano, ele é o plano que tenta tocar a curva no maior número de pontos próximo do S0. Ele é o plano que mais se aproxima, tentando arranjar um jeito de falar. Eu achei aqui, diz que um plano osculador também ele pode ser imaginado como sendo a aproximação de um plano gerado por no mínimo 3 interseções de uma curva. Então, se você tem aqui uma curva no espaço, deixa eu pegar o de preto. Você vai pegar aqui, né, o vetor tangente, o vetor normal. E aí o plano osculador, ele contém esses dois vetores nele e mais esse ponto aqui. Agora, por exemplo, se a gente está com uma curva desse tipo aqui, a gente vai ter aqui, digamos, o vetor tangente, o vetor normal apontando aqui para dentro da curva. E o plano osculador, ele vai conter os dois vetores, né? Conter esses dois vetores e conter esse ponto aqui. Mas observa que essa parte da curva, ela vai sair para cima do plano. E essa parte da curva, ela vai ficar para baixo do plano. O plano só vai tocar na curva uma única vez. Mas ele tende a ser o plano que toca esses dois ou que mais se aproxima desses dois pontos próximos de onde está o ponto a partir do qual a gente define o plano osculador. É essa a ideia. A gente quer um plano que aproxime esses 3 pontos. Só que, lembrando, esse ponto aqui ele tá para cima, um pouquinho para cima do plano, e esse ponto aqui tá um pouquinho para baixo do plano. Deixa eu escrever tudo que tá para baixo aqui de verde. Ok? Agora, nos pontos onde KS é igual a 0, o vetor normal, portanto, também o plano osculador, não vai estar definido, tá? Se a curvatura é nula, então o vetor normal não vai poder estar definido, por causa que ele é definido, né, com o KS no denominador. A gente está interessado a trabalhar, então, onde isso daqui não aconteça, ok? Onde KS seja diferente de 0. Então, a gente vai dizer que se S está em I, o ponto singular de ordem 1, quando alfa, duas linhas de S, for 0. E quando só o alfa linha de S for 0, a gente vai dizer que S em I é um ponto singular de ordem 0. A gente está interessado em trabalhar com pontos não singulares, tá? Então, de ordem 0, quando a derivada primeira é 0, de ordem 1, quando a derivada segunda é 0. A gente não quer que seja singular nem de ordem 0 e também não seja singular de ordem 1. No que segue, então, restringimos as curvas parametrizadas pelo comprimento de arco sem pontos singulares de ordem 1. É suficiente dizer que não seja de singular de ordem 1, também não é de ordem 0.
Vamos definir assim, então, um terceiro vetor agora, que junto com o vetor tangente e o normal vão formar uma base ortonormal positiva de R3. Tá bem? Então, a gente já tem aqui dois vetores ortonormais. A gente precisa de um terceiro vetor ortonormal. Para isso, basta a gente fazer aqui, olha, um produto vetorial entre T e N, que a gente vai conseguir um vetor que vai ser chamado de vetor binormal a alfa em S. Dessa forma, o referencial ortonormal positivo, T, N, B, é o nosso triedro de Frenet. Triedro de Frenet, de alfa em S, tá bom? Então, deixei aqui do ladinho um desenho, mostrando aqui essa curva, ok? Aqui a gente tem a tangente, nesse ponto, para dentro aqui apontando na direção da curvatura o vetor normal, e fazendo aqui, né, o produto vetorial entre T e N, a gente gera aqui, lembrando aí da regra da mão direita, que eu deixei aí para vocês, a gente consegue aqui o vetor B binormal, e tal que B, ele é ortogonal a T e é ortogonal a N, e mais, ele vai ser ortonormal. O que é ortonormal? Tem norma 1, além de ser, né, formar um ângulo de 90 graus com os dois vetores, com cada um dos dois vetores, ele é um vetor de norma 1. Então, e esse referencial gerou uma base positiva para R3, como a gente queria. Agora a gente consegue consegue definir um plano que contém o vetor normal e o vetor binormal. Então, é aqui, ó, um plano que vai conter esse vetor aqui e esse vetor aqui. A gente já tinha definido um plano que contém T e N. Agora a gente vai definir um plano que contém B e N, que vai chamar de plano normal. Então, ele tem um múltiplo de N, um múltiplo de B, mais um ponto da nossa curva. E tem mais um plano que a gente não definiu, que é o plano com a outra dupla que sobrou, tá? A dupla T e B. Depois eu deixei um desenho aqui desses três planos para vocês. Então, o terceiro plano aqui, vai ser chamado de plano retificante da curva alfa em S. Vai ser um múltiplo de T, um múltiplo do binormal, mais o ponto, para unificar, como eu já disse, o nosso plano. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, uma curva, tá? O vetor tangente, o vetor normal e o vetor binormal. O plano verde aqui, ele contém o binormal. Deixa eu fazer de novo. O plano verde, ele contém aqui o binormal e o tangente, ok? O plano rosa, e é o plano retificante. O plano rosado aqui, vou colocar como vermelho, contém o binormal e o normal, tá? É o plano normal. E a gente tem aqui o plano que tenta encostar na curva, o máximo que ele consegue, que é o nosso plano osculador, que tem o tangente e o normal. Aqui um exemplo de uma curva que ela vai subindo. Aqui tem uma curvatura, parece que constante, né? Olhando assim, a gente não tá com nenhuma definição dela. A gente tem aqui, né, a curva de azul. Todos os vetorizinhos vermelhinhos são a representação do vetor tangente, tá? Então, tá aqui, ó, sempre na direção da curva, tá? Aqui os vetorizinhos tangentes. Para dentro aqui, os vetores normais. Aqui, vetor normal. E na direção do crescimento da curva, o vetor binormal, tá? Aqui para poder dar uma ilustrada aqui no que a gente tá fazendo, para a gente ver como que esse vetor binormal também varia, tá? A variação dos três. E aqui, mais um exemplo do triedro de Frenet de alfa em S0. Observa o seguinte, olha, o nosso plano osculador é o plano que mais tenta se aproximar da curva, tá vendo?
É o plano que ele tenta passar pela curva, mas só passa em um ponto. Aqui é mais ou menos a ideia daquela curva que eu tentei fazer. Essa parte aqui tá para baixo do plano osculador, essa parte aqui tá para cima do plano osculador, tá? Esse plano aqui é o plano retificante, ele contém um tangente e o binormal, tá? O plano em verde. E esse plano rosa é o plano que contém o vetor normal e o binormal. Só pra gente poder ter uma ideia do que a gente tá, geométrica, das definições que a gente fez. O vetor binormal, aqui nessa observação, o vetor binormal é normal ao plano osculador de α em S, pois a gente tem que o binormal é ortogonal a T e o binormal é ortogonal a N. Ok? Portanto, um outro jeito da gente definir o plano osculador, tá? Então, tá aqui o plano osculador, o azul. É a gente pegar aqui o alfa de S0, dizer que o plano osculador são todos os pontos P's, tal que quando eu ligo P até S0, faço, por exemplo, P menos alfa de S0, produto vetorial com B de S0, eu vou ter que ter produto interno com B de S0, isso vai ter que dar 0, ok? Olha lá, ó. P menos alfa de S0, aqui, é esse vetor em vermelhinho que eu coloquei aqui. Então, ó, P menos alfa de S0 com o vetor binormal vai ter que ser 0, ou seja, são todos os pontos tais que, quando eu ligo a alfa de S0 e faço o produto interno com B de S0, eu vou ter que... Isso vai dar 0. Por quê? Porque eu recebi aqui um vetor que é ortogonal ao vetor binormal. Da mesma forma, a gente pode definir qualquer um dos outros dois planos, tá? Se esse plano normal, ele é ortogonal ao vetor TS, ele pode ser definido dessa forma, e se o plano retificante se o vetor normal, né, ele é normal ao plano retificante, o plano retificante vai poder ser definido como sendo P, todos os pontos tais que P menos alfa de S, produto interno com N de S, seja igual a 0, ok? Uma observação aqui é que quando eu derivo o vetor binormal, eu encontro um vetor paralelo ao vetor normal. Então, aqui, ó, é como se a gente for derivando, né? O primeiro que a gente pegou aqui foi o T, alfa'. Quando a gente derivou, a gente definiu aqui o N de S0. E aqui tá dizendo, quando eu derivo o B de S0, eu acho alguém que é paralelo ao vetor normal. Vamos olhar isso daqui direitinho. Quem que é o B' de S? Ele é o produto vetorial entre T e N. Agora, se eu derivar essa expressão aqui, eu vou ter T', produto vetorial com N, T vetorial com N'. Só que o T', ele foi definido como sendo a curvatura vezes NS. Então, ele é um múltiplo de NS, eles são uma combinação linear do outro. Dessa forma, o produto vetorial entre eles vai dar 0. Isso, aqui, ó. Esse termo aqui, ó, é igual a 0, ok? Então, sobrou só o T e o N'. Se o B', ele é o resultado desse produto vetorial, significa que ele é ortogonal a esses dois aqui, ok? Eu já conheço o T, então ele é ortogonal ao T, tá? Como ele é um vetor de norma 1, quando a gente deriva isso daqui, a gente obtém isso daqui, ou seja, o B' de S é ortogonal a BS. Então, olha só, eu achei dois vetores aos quais o B' é ortogonal. Veja só, B' é ortogonal a T, B' é ortogonal a T e B' é ortogonal a BS.
Se ele é ortogonal a T e é ortogonal a BS, ele não pode ser ortogonal ao terceiro vetor que a gente tem no triedro. Então, ele tem que estar na mesma direção que o terceiro vetor, porque não sobra mais dimensões em R3. Então, B' tem que ser paralelo a NS. Logo, B' de S é igual ao produto NS por um número real, ou seja, ele é múltiplo do vetor normal. Dessa forma, a gente vai definir esse tal múltiplo do BS, como sendo a torção da curva alfa de S. Então, esse escalar aqui, que está multiplicando o vetor normal para a gente chegar no B' de S, vai chamar torção da curva alfa de S, ok? Então, B' vai ser igual a um certo tal, vezes o vetor normal, tal que esse número tal vai ser definido como torção da curva alfa em S. Agora, como o vetor binormal é unitário, a norma do tal vai ser igual à norma do B' de S. E vai medir o módulo, né, do tal de S vai ser igual à norma do B' de S, e ele vai medir a taxa de variação do ângulo que o plano osculador faz com alfa em S e os planos osculadores vizinhos. Isso é, a norma de tal, esse número escalar aqui, vai indicar quão rapidamente a curva se afasta de uma vizinhança de S do seu plano osculador. Vamos olhar. Olha essa curva aqui, olha. Acho que ela dá bem uma ideia pra gente. Aqui, essa daqui, praticamente a mesma, né? A gente tem aqui o plano osculador. Em cada ponto aqui a gente tem um plano osculador definido. Veja como que essa curva, ela tá, vamos usar essa palavra, torcida. Tá vendo? Ela vai descendo, ela vai retorcendo. Essa torção está medindo exatamente isso, a aceleração, a taxa de variação do ângulo desse plano osculador com os planos osculadores vizinhos, ok? A partir dessas definições a gente pode fazer já alguns resultados e eu vou dividir esse vídeo em duas partes para que não fique muito grande, ok? Então aqui a gente conclui essas primeiras definições da teoria local de curvas no espaço. Até o próximo vídeo, pessoal!